Eu transformei esse objeto aqui de uma ovelhinha em um personagem do zero. Opa, eu sou o Godok e no vídeo de hoje, galera, a gente vai fazer o que o pessoal chama de Gejinka, que é um termo para antropomorfização, eu acho que é isso o nome, onde a gente transforma algo em um personagem. Isso é algo que eu gosto bastante de fazer, porque dá para explorar bastante da criatividade. E hoje a gente vai fazer aquele objetinho, enquanto eu dou algumas dicas para vocês de criação de personagem, que é um tópico que eu amo muito. E antes da gente passar lá pro Photoshop pra gente fazer esta arte, não se esqueça de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal, porque isso vai me ajudar bastante e você não vai perder os próximos vídeos de arte que eu postar aqui, beleza? Agora sim, bora lá! E bom, pessoal, estamos aqui no Photoshop para nós fazermos esta arte aqui, onde a gente transforma um objetinho em um personagem. Isso inclusive não é a primeira vez que eu trago no canal, esse tópico já apareceu anteriormente. Inclusive eu vou deixar o link aqui nos cards para vocês poderem ver uma outra arte que eu fiz desta maneira. Só que tem um certo tempinho que eu não faço esse tipo de exploração, né? Ultimamente as artes que eu tenho feito ou são de personagens que eu mesmo penso para criar, ou então são personagens já pré-existentes, né? As famigeradas fanarts. Mas hoje eu trouxe este experimento e que, olha, pessoal, eu gostei muito. Este tipo de processo de criação de personagem, ele é super da hora porque ele força essa nossa máquina pensante, também conhecida como cérebro, a pensar em várias e várias soluções diferentes. Como que a gente transforma este objeto, que ele é bizarro normalmente, né? Esse daqui não é tão bizarro assim, na verdade ele é bem palpável, né? Porque ele nada mais é do que uma ovelhinha meio que em forma ali de objeto. Eu ainda não entendi muito bem que objeto que é esse, mas ele tem ali uma forma, né? Ele tem um significado já pré-existente, que é de ser uma ovelhinha. Mas nem sempre é assim, né? Às vezes a gente só vai ter um monte de formatos e cores para nos auxiliar. E aí que tá a parte mais interessante desse tipo de experimentação, né? Desse tipo de estudo, porque a gente tem que reinterpretar aquilo que a gente tá vendo, que às vezes é bem abstrato, em algo que tenha significado, né? Algo que faça sentido nesse mundo que a gente tá. E isso força a gente a tentar adaptar tudo aquilo que a gente tá vendo, só que de uma outra maneira. Eu gosto muito desse experimento, sabe? Ele força a gente a tentar entender o que faz aquele objeto ser interessante em primeiro lugar, né? Porque aí a gente tem que pegar essa coisa que a gente achou interessante nesse objeto e transformar em um personagem, só que não é nem um pouco fácil. Inclusive nessa arte daí eu tive um baita trabalho, porque eu sabia de duas coisas só. Eu sabia que eu ia querer transformar essa lã da ovelhinha em cabelo, porque eu acho que ficaria muito legal, né? Fazer essa tradução, né, de um para um. E eu sabia também que eu ia querer utilizar da paleta de cor desse objeto na personagem também. Mas ficou muita coisa em aberto, como por exemplo, quem é esta personagem, qual que é o temperamento dela. Isso daí é algo que eu tive que ir desenvolvendo conforme eu ia fazendo, e também quais seriam as roupas dela e as cores dessas roupas. Porque este objeto que a gente pegou hoje para fazer, ele não tinha muitos cromas. Ele tinha o branco e esse preto, né, esse marrom bem escuro, que é a parte do rosto ali da ovelhinha. Você não tinha mais nada. E eu, por exemplo, utilizei essas duas cores para fazer o tom de pele da personagem e o cabelo, mas aí a gente ficou com várias outras lacunas em aberto. Como, por exemplo, que cor que a gente pinta a roupa dessa personagem? O que a gente faz com isso? Eu poderia ter utilizado ou o preto ou o branco para fazer a roupa, mas aí iria ficar muito repetitivo, então eu tive ali que fazer um passo além, transformar esse objeto em um personagem, porém adicionar muito do que eu acho que seria interessante para o personagem. Quais as roupas que eu acho que cairiam bem com essa personagem, quais as cores das roupas que cairiam bem com ela, qual que seria a história que eu gostaria de contar, a fantasia, para vender mesmo essa personagem, como por exemplo o potinho de lã que ela carrega
carrega consigo. Ela tem ali uma mochilinha que tem várias lãs lá dentro, e eu trouxe esse objeto para adicionar nesta fantasia. Já que ela é uma personagem que tá fazendo referência à sua ovelha, eu achei que seria interessante a gente adicionar do aspecto ovelha em outras partes do design dela, seja em forma dessa mochila com lã, seja através de alguns pingentes que ela também tem consigo, porque isso ajuda a gente a reforçar o que é essa personagem, qual é a mensagem dela, o que ela veio fazer aqui, sabe? Qual que é a finalidade dela. E neste caso, a finalidade dela é ter semelhanças com este bichaninho bonitinho que é ovelha. E no processo de pintura eu fiz algo que também é bem interessante. Eu utilizei um método de pintura onde eu uso muitas brushes que são mais duras para fazer a pintura. Nesses últimos dias, né, meses, eu venho me divertindo bastante fazendo isso, utilizando aquele pincelzão mesmo, duríssimo, que já vem com esses programas de pintura que normalmente são péssimos pra gente desenhar. Eu peguei ele e eu comecei a pintar, sabe, fazer manchas ali, sem aquelas transições, sem aqueles degradês bonitos de cores, só ali blocando a corzona duríssima ali no personagem. E curiosamente eu gostei bastante disso, eu achei que deu um bom resultado ali pro personagem. A pintura acabou ficando com essa estética que se assemelha até um pouco a Valorant. Inclusive, durante esses meus anos desenhando e pintando, algumas pessoas já chegaram a dizer que o método de pintura que eu faço, ele parece um pouco com o de Valorant, o que é engraçado porque eu nunca peguei pra estudar esse estilo, mas eu acho que tem a ver com isso, viu? Eu acho que tem a ver com utilizar esse pincelzão que ele é super redondo e duro pra fazer as pinturas, porque você acaba tendo essas transições que são super ríspidas e cria esse efeito bem dinâmico ali na pintura. Eu acho bem bacana, particularmente faz um pouco ali da minha vibe de pintar, sabe? Eu acho divertido mesmo pintar desse jeito. Mas chega de falar de dicas para você aí fazer o seu próprio Guidinca, que é esse processo louco aí de transformar um objeto em um personagem, e vamos lá dar uma olhada para ver como que ficou o resultado final dessa nossa ilustração. E, bom pessoal, a nossa personagem ovelha ficou deste jeitinho. Eu espero que vocês tenham gostado de como ficou. Se gostou, não se esquece de deixar o seu joinha e vai lá me seguir nas outras redes sociais. Todos os links estão na descrição. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!